Todos os milionários e grandes homens que alcançaram o sucesso têm muitas coisas em comum, mas existe algo que eles também têm em comum. E essa é uma coisa que talvez seja um espanto para você que está me ouvindo. E essa coisa é falar inglês. E talvez você pense assim, mas o que é que isso tem a ver? O que é que falar inglês tem a ver com você ter sucesso, enriquecer? Fique comigo até o final que você vai entender. Isso eu garanto. Começa a pensar da seguinte maneira. Você está no seu carro e foi fazer uma pequena viagem até uma cidade próxima. No decorrer do caminho, você teve um problema mecânico e ficou na estrada. Pense em duas situações. A primeira situação é o seguinte: o seu carro quebrou e você vai ficar encostado nele e aguardar alguém caridoso parar para lhe ajudar. Ou então, além das sinalizações normais que você vai fazer, como colocar o triângulo, você vai começar a balançar os braços, chamando a atenção para que alguém possa parar e lhe ajudar. Veja, nas duas situações, a primeira em que você simplesmente ficou encostado ao lado do carro, esperando alguém de boa vontade te ajudar. E na segunda, você balançando os braços, chamando a atenção. Pensa um pouquinho e responde. Em qual das duas situações você acha que é mais provável você ser ajudado? É claro, você chamar a atenção, não é isso? Então agora você vai pensar da seguinte maneira. O carro representa a sua vida e você quer que a sua vida progrida. Você quer que a sua vida avance. Quando você para e fica encostado no carro esperando alguma coisa boa acontecer, é mais ou menos o seguinte: você vai simplesmente fazer uma mentalização imaginando bem aquilo que você deseja atrair e fica esperando chegar. Bem, uma coisa eu lhe garanto, pode ter certeza, você não vai conseguir nada, porque o universo, ele espera que você tenha uma atitude diferente. Aí você pensa assim: já sei, então eu tenho que agir como na segunda situação, em que você vai ficar balançando os braços e chamando a atenção. Mais ou menos. Você pense agora em uma terceira situação, que você sabe que não vai conseguir sair empurrando o seu carro até a próxima cidade. Então o que é que você faz? Você liga o pisca-alerta e começa a empurrar o carro. Sabe o que é que acontece? Que vai chegar um determinado momento que você vai ser ajudado. Sabe por quê? Porque as pessoas que passarem estão vendo que você está fazendo alguma coisa para sair da situação. E ora, se o carro é a sua vida, você vai receber a ajuda de quem? Agora, nessa terceira situação, a ajuda virá do universo. Que significa dizer que você não está só fazendo os exercícios, mentalizando, mas você também está trabalhando. Então, por exemplo, para mim hoje em dia é muito fácil me conectar com a minha centelha. Mas para que eu faço isso? Simplesmente para a centelha me falar as coisas e eu ficar deitado esperando as coisas acontecerem? Não. Quando eu me conecto com a minha centelha e os insights eles vêm, eu começo a fazer como terceiro exemplo e começo a empurrar o meu carro, porque o universo vai ver que eu estou fazendo alguma coisa. Fique certo que você nunca vai receber ajuda se você mostra para o universo que você é um preguiçoso. Bote isso na sua cabeça. Então essa é a primeira coisa. Mas a gente ainda não chegou no ponto do inglês, não é isso? Então vamos lá, vamos entender. Dentro da lei da atração, o que a gente mais luta para mudar são os nossos paradigmas. São os nossos paradigmas que nos impedem de alcançar o sucesso, de concretizar os nossos sonhos. Então, o que é que a gente tem que buscar a partir de agora? A não mente. O que é isso? Ora, se são os paradigmas que nos impedem de alcançar os nossos objetivos, e você também sabendo a principal influência exercida sobre nós vem do ambiente,
a gente tem que começar a pensar o seguinte: a nossa mente subconsciente está impregnada de todas as programações que nós fizemos no decorrer da nossa vida, sejam programações boas ou ruins. Então, o que é que a gente tem que fazer a partir de agora? Começar a se desligar do ego. Porque nós aprendemos que quando nós fazemos uma mentalização, ela deve ser carregada do sentimento de padrão mais positivo possível, para assim facilitar a manifestação daquilo que nós estamos atraindo. Isso todo mundo sabe, isso é básico. Mas a questão é a seguinte: e quando você está chateado, com raiva de alguma coisa que aconteceu que você não gostou? E aí fica difícil para você fazer uma mentalização, porque aí nesse caso a sua mentalização vai estar carregada daquele sentimento negativo em decorrência daquele evento. Então, o que é que a gente tem que fazer? É começar a nos esvaziar do ego. E quando foi que nós começamos a construir o nosso ego? Desde a nossa infância. Ou seja, as nossas características, elas foram aprendidas. Então vamos lá, vamos fazer um esforço. Se você pegar o seu mapa mundi, você vai observar o seguinte: que todos os países e territórios mais desenvolvidos estão localizados sempre ou acima do Trópico de Câncer ou abaixo do Trópico de Capricórnio. E onde é que estão localizados os países, os territórios menos desenvolvidos? Exatamente abaixo do Trópico de Câncer e acima do Trópico de Capricórnio. Aí você vai observar o quê? Que nessa faixa, aonde o Brasil também está localizado, eu vou repetir, abaixo do Trópico de Câncer e acima do Trópico de Capricórnio, todos os países subdesenvolvidos estão nesta faixa. Exemplo, o Brasil. Por exemplo, a África subsaariana está localizada nessa faixa. Mas se você for observar, onde é que está localizado os Estados Unidos? Justamente acima do Trópico de Câncer. E países desenvolvidos como, por exemplo, a Bélgica, da mesma maneira. Eu vou citar um exemplo bem próprio. Existe um amigo meu que há poucos dias retornou de uma viagem à Polônia. Ele foi a passeio e ele fala português e inglês. Como foi que ele se virou lá na Polônia? Falando inglês. Não é interessante? Japão, todo mundo sabe que é um país desenvolvido. Você quer conhecer o Japão, mas não fala Nihongo? Se você falar inglês, você vai ser entendido lá. Ou seja, o inglês, resumidamente, é uma língua universal. Quando você começa a estudar o inglês, você começa a se despir do seu ego, porque você começa a se despir de uma das características que formou a sua programação mental, que é a sua língua. É por isso que os grandes homens, como por exemplo o meu mestre, o professor Marcos Trombetta, ele começou a fase de crescimento dele e a passagem da absoluta miséria para o enriquecimento. Vejam que coisa incrível, quando ele começou a ensinar inglês. E vocês sabem quanto tempo ele levou para se tornar um completo desconhecido para o inglês, até falar o inglês fluente? Ele levou nada mais do que 6 meses. O estudo do inglês, ele torna mais fácil o acesso para o enriquecimento justamente por causa disso. Ele te obriga a te despir de uma das tuas principais âncoras de personalidade que fazem com que o seu ego seja estabelecido e firme suas bases. Então faça o seguinte: você quer realmente começar a crescer, começar a evoluir e as portas se abrirem com muito mais facilidade para você? Então presta atenção nesse conselho. Começa a acessar a não-mente através do teu estudo do inglês. E sinceramente, e se nesse momento agora você disser para mim: poxa, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso de inglês? Se for o seu caso, ou se não for o seu caso, mas se você quiser saber como você pode começar a aprender inglês sem precisar gastar dinheiro algum, faz o seguinte: vai aqui embaixo nos comentários e diz assim: eu quero saber como aprender inglês gratuitamente.
Escreve isso que eu te prometo que em um próximo vídeo eu explicarei detalhadamente como é que você pode fazer isso. Isso é uma promessa minha para você. Eu espero que você tenha apreciado muito esse vídeo de hoje, esse nosso estudo, e o principal, que eu me sinto muito honrado de tê-lo aqui fazendo parte dessa mente mestra. E não se esquece, antes de sair do vídeo, pratica o triplo C. Curte, comenta e compartilha. E principalmente compartilha esse vídeo, que com toda certeza tem muita gente que precisa desse conteúdo. E mais, caso você queira contribuir com o nosso trabalho, aqui embaixo na descrição você vai encontrar o nosso Pix. E qualquer que seja a contribuição, nós ficaremos imensamente felizes e agradecidos. Para você eu te desejo saúde, prosperidade e sucesso, muita paz e que Deus nos abençoe. Narração por Eu Sou.